fui aqui desafiado para falarmos o que é que está a acontecer agora com o SEO, o que é que vai acontecer e se o AI vai mudar isto tudo e agora temos o GEO e o AEO e temos muitas coisas terminadas em O e vamos então tentar discutir aqui um bocado o que é que eu acho que está a acontecer com isto. Pronto. Primeiro, nós acabamos de ter aqui o novo paradigma do Search Marketing. Já está a passar os slides, certo? Ao nível do paradigma Search Marketing, eu gosto sempre de abordar aqui as questões dos paradigmas, que o paradigma é uma mudança radical nas coisas que estão a acontecer. Podemos chamar isto de paradigma, mas na minha opinião isto é uma evolução ou transformação. De facto, o AI está a mudar muito o comportamento dos consumidores, está a mudar muito a forma como nós, sejam clientes, profissionais, fornecedores, seja todo o mercado, está a passar por uma mudança muito grande de como é que nós acedemos à informação. Um dos comportamentos também tem a ver com a forma, não como fazemos a pesquisa, mas como a informação nos é apresentada. E esta é acima de tudo, a principal mudança que está a acontecer devido à presença do AI, da inteligência artificial, do IA. A partir de agora vou virar surfista e vou dizer IA muitas vezes. Ok? Então, isto o que é que nos provoca? Eu sou da opinião que podemos ter o GEO e o AEO, mas isto não deixa de ser SEO. Ok? Há muita gente que, não, isso não é SEO, isso é GEO. Isso eu não concordo com essa postura. Eu acho que acima de tudo nós temos uma nova abordagem estratégica. Porquê? Porque as táticas são as mesmas. Nós vamos falar aqui de muita coisa que as práticas são as mesmas que nós falámos há 10 anos, ou seja, taticamente fazemos as mesmas coisas, ao nível de estratégia podemos dar prioridades diferentes ao que é que andamos a fazer. Okay? O nosso papel aqui como profissionais de marketing, que eu acredito que grande parte de vocês sejam profissionais de marketing, e se não forem, passam a ser, porque de facto se quiserem trabalhar nesta área, acabam por vir parar ao marketing. O que é que nós temos que trabalhar? Isto não é mais do que construção de autoridade. Se nós pensarmos nisso, isto não é mudança nenhuma. O branding já é de há muitos anos uma prioridade para qualquer empresa que se queira destacar. Gestão de autoridade ou gestão de menções também já se fala há muito tempo, ou seja, se nós pensarmos nos mídias tradicionais, isso chamava em papel, né? E chamava-se clipping, e isto não é mais do que uma adaptação ao que nós temos vindo a fazer. O que é que nós devemos pensar? Nos últimos anos, quando eu digo últimos anos, 6 anos para cá, há uma noção de que o profissional da SEO faz gestão de tráfego orgânico, não é? E depois até se chama agora aos gestores de tráfego, é para fazer tráfego pago. Isso também, na minha opinião, está errado, não é? Gestão de tráfego é tudo, é o orgânico e é o pago. Há pessoas que gerem campanhas pagas e pessoas que gerem comportamentos para originar tráfego orgânico. Se eu fizer um evento e se colocar lá o endereço num cartaz, provavelmente vou ter visitas derivadas de um evento offline. Isso acaba por ser gestão de tráfego também. Okay? Acima de tudo, nós neste momento temos aqui uma questão que é a inteligência artificial está a impactar muito os resultados. Há aqui mudanças comportamentais grandes, passamos a ter cliques que não são medidos, passamos a ter origens de tráfego que não são controladas e neste momento tecnicamente não existe solução para isso. E aqui, o problema do último clique, o last click, isto não é uma coisa de agora, isto já é uma coisa de há uns 3 anos, ou seja, há uns 3 anos para cá, o modelo de atribuição de último clique deixou de estar propriamente capaz de nos fornecer a totalidade dos dados. Ou seja, há uns 3 anos para cá, se nós nos concentrarmos na Google, que é o principal player nesta área, porque sim, ChatGPT ainda representa menos de 5% das origens de tráfego. Se nós pensarmos em Google, o modelo Last Click já foi deprecado há uns 3 anos e o Google está a fazer o push dos modelos que recorrem à inteligência artificial, precisamente. Okay? O que é que acontece? Se eu não consigo medir este tipo de interações, depois eu não consigo ter a atribuição de um canal que venha, por exemplo, através de um ChatGPT ou de um Perplexity.
E isso já começa a acontecer porque eles estão a fazer marcação, ok? E a Google anda a conseguir perceber as origens e é provável que alguns de vocês já tenham não só tráfego, mas até vendas atribuídos a canais de LLMs, ou seja, utilizadores que vendem LLMs e em que o Google, através do modelo de machine learning, consegue atribuir uma conversão a um utilizador que veio através de um LLM. Okay? Mas neste momento nós ainda estamos a passar por esta mudança toda. Ou seja, os dados ainda estão muito extrapolados, ou seja, nós temos os dados muito assim, eu acho que é dali, mas certezas há muito poucas. Por exemplo, há 2 anos atrás, com a questão dos CMPs, os Cookie Management Platforms, nós tínhamos aí perda de atribuição na casa dos 20%. Ou seja, era normal nós termos uma atribuição muito aproximada em 80% do tráfego, mas 20% era não atribuído. Neste momento, com isso, o Consent Mode V2, os LLMs a não poderem ser rastreados na maior parte das vezes, um maior comportamento dos utilizadores em redes conversacionais paralelas, WhatsApp, Telegram, etc. É normal que a atribuição neste momento falhe em 40%. Ou seja, nós se tivermos 60% do tráfego bem medido, já é bom. Okay? E pronto, a nível de tráfego orgânico, é assim, um utilizador que vá a um LLM e que faça uma questão, e o LLM, nas suas recomendações, coloca uma fonte que seja o nosso site, o utilizador clica, vem ter connosco. Isso, para todos os efeitos, deveria ser compreendido como um comportamento orgânico, ou seja, isto não é um comportamento pago. No entanto, não vai parar à tab do orgânico. Ok? Porquê? Porque é orgânico, mas é uma pesquisa. Mas não é no Google, não é no motor de pesquisa, não é LLM. Qual é o canal? Ainda não sabemos. Okay? Ou seja, não existe propriamente uma atribuição de LLMs, canais conversacionais, é do canal X. O que é que isto nos obriga? Pronto, nós temos de ter novas métricas, vai haver a partir daqui uma mudança de comportamento que, se nós já falávamos muito em tráfego qualificado e não qualificado, cada vez mais nós vamos ter só tráfego qualificado. Porque o não qualificado vai obter as respostas fora, okay? E diretamente através do LLM. Faz uma pergunta, seja no overview do Google, ou seja numa outra plataforma conversacional. Se o utilizador faz uma pergunta, recebe a resposta ali, não clica em lado nenhum. Então o que é que eu tenho que fazer, ou o que é que eu deveria fazer para tentar adaptar-me a isto? Pronto, eu tenho aqui um plano focado em 3 eixos de transformação. Nós falamos de transformação, não é? E há uns anos falava em transformação digital, não é? E depois vamos ver, e muita gente acha que transformação digital é pegar em papel e passar num digitalizador e digitalizar papel. Isso não é transformação digital, não é? Aqui, pronto, temos de facto transformação da estratégia, ok? Que nós temos que adaptar. Pronto, vamos passar do volume à qualidade. De facto, é assim, é normal que durante os próximos tempos, anos, se calhar, eu prevejo aí 2 anos para isto, muda muito, vamos ter uma quebra muito grande de tráfego nos sites. Isso não quer dizer que isto seja má notícia, porque as pessoas vão obter informação fora. Até podem obter a nossa informação fora, porque se nós tivermos bons conteúdos que são usados como fonte nas respostas, nós acabamos por ir ter com o utilizador na mesma. Só não vamos receber o utilizador no site. Okay? E isso, pronto, ponto 1, vai provocar com que muitos utilizadores não vão ao nosso site, mas, em contrapartida, prevê-se, por exemplo, taxas como a taxa de conversão aumentem muito. Porquê? Porque, de facto, os utilizadores que entram no nosso site já é para irem ter connosco com um comportamento já premeditado. Depois, o foco aqui vai ter que mudar um pouco de... Eu não preciso tanto de gerar tráfego diretamente para o meu website, preciso sim trabalhar a reputação da minha marca dentro e fora do meu website. Isto é a teoria do novo SEO recorrendo a AI. No entanto, o Daniel depois questiona, eu às vezes falo de mim na terceira pessoa para dar exemplos, o Daniel questiona, porque o Daniel pensa muito e fica, então, mas nós quando falamos de gestão de redes sociais,
se eu trabalho redes sociais, também é para trabalhar a reputação da minha marca fora. E isso pode ser coordenado com um esforço de SEO. Pode ser redes sociais, eu posso ter aqui um departamento de redes sociais à parte. E depois o Daniel, que gosta de complicar as coisas, pensa, boa, eu vou arranjar uma coisa para desconstruir isso, que é, os vídeos do TikTok e do Instagram aparecem nas SERPs, nas páginas de pesquisa. Então, mas isso é trabalho de redes sociais ou é de SEO? Não é? Porque se eu quiser que os vídeos apareçam como fonte de informação no Google, então eu posso usar isso ao nível de SEO também. E gestão de reputação, que é um departamento à parte, se for, ótimo, e depois gerimos os canais. Se não for, vai parar o SEO na mesma, ok? Com o AI, então se tudo isto passa a ser fonte de informação, então isto é tudo SEO. Na minha opinião, SEO é das disciplinas mais complexas, de facto nós temos que tocar nos pontinhos todos. Podemos depois, nas operações, eu vou falar muitas vezes disto, tática, não estratégia, na tática, se calhar passa por nós, ou então se calhar passa por um departamento ao lado, mas tudo funciona em conjunto. E lá está, ou seja, o que é que nós temos que ter noção? Há mudanças estratégicas. As táticas, a maior parte delas são as mesmas, se nós já estivéssemos a fazer um bom trabalho e um trabalho, acima de tudo, muito completo a nível da gestão da reputação online. Okay? Depois, este novo SEO, o valor da SEO e a AI generativa, não é? Uma das coisas que também nós vemos aqui acontecer, que é, falamos, isto é novidade. Isto não é grande novidade. Primeiro, o Google já trabalha com algoritmos de inteligência artificial para os seus próprios conteúdos há uns 10 anos, ou mais. Depois, a maior parte das recomendações já são recomendações de há muito tempo. Por exemplo, o EAT, Experience, Expertise, Authority e Trust. Isto vem desde o Medical Update, para quê? Para evitar termos conteúdo SEO manhoso. Na minha opinião, fazer conteúdo SEO manhoso também não é SEO, é ir à volta. Não é? Então o que é que nós temos que fazer? Se eu escrevo conteúdos técnicos altamente complexos, eu tenho que comprovar que de facto eu tenho autoridade e que percebo do assunto. E isso cruza-se como? Com fontes externas. Ou seja, se eu assinar o artigo e nesse artigo eu assino, coloco o link no meu LinkedIn, no LinkedIn diz que eu estudei na Universidade XPTO e tudo isto está interligado. E isto chama-se também a questão das entidades. Por exemplo, o AI e os LLMs focam-se muito nas entidades. Mas o Google já trabalha com entidades de forma muito forte há 6 ou 7 anos, ok? Repito, não é novidade, ou seja, se nós andarmos em cima dos acontecimentos e do que nós temos que fazer, isto é apenas mais um canal. Depois temos que pensar também nas limitações da inteligência artificial generativa. Por exemplo, eu vi na semana passada um estudo que ao nível de marca, quando os utilizadores percebem que os conteúdos são gerados por inteligência artificial, perde-se aqui um bocado da reputação da marca, ou seja, o utilizador na generalidade não gosta. Eu costumo dar o exemplo de, por norma, eu não conheço ninguém, ao menos que seja uma coisa muito específica, que prefira falar com um assistente ao telefone para resolver uma coisa ao nível de suporte do que falar com uma pessoa, ok? E isto acontece igual no online, ou seja, quando nós percebemos que aquilo mete máquina, o sentimento da marca perde-se um bocadinho. E depois, neste momento, as inteligências artificiais ainda são muito manipuláveis. Eu tenho uma referência externa, um colega da indústria, que fez uns testes há um tempo de tentar injetar conteúdo através de keyword stuffing no AI. E conclusão, funciona. Ou seja, neste momento, se vocês forem ao código HTML de um site e fizerem SEO Black Hat, não é Black Hat, isto é só básico, não é? Se formos a um site e no fundo das páginas colocarmos o texto em branco, num fundo branco e com 1 pixel de tamanho, para o utilizador que visita o site, isto é invisível, não se nota, não se consegue ver. A Google já tem mecanismos para detectar isto, porque tecnicamente é relativamente simples, e os LLMs não. Os LLMs vão ler esse código e indexá-lo como sendo conteúdo da página. Ou seja, neste momento, nós temos que ter noção que ainda é tudo muito embrionário. Nós estamos a passar pela mudança. Nada disto é standard e é ponto final. O que nós temos que pensar mas
eticamente e ao nível estratégico, isto faz sentido? Sim ou não? E acima de tudo, o que eu fizer agora, no futuro, vai funcionar? Ou seja, vai ser sustentável mais para a frente? Provavelmente não. Então, o que eu devo fazer são as práticas que, se eu pensasse, se o motor de busca fosse meu, isto é bom ou mau? É mau, então se calhar não faço. Se calhar é melhor focar-me no bom. E no bom já existe muita coisa standard. Ok? Pronto, ao nível de novas abordagens, eu não acho que isso seja nada de novo. Precisamente, se eu disser, eu tenho que trabalhar a autenticidade da minha marca, isso não é propriamente recente. Ok? Depois, pronto, ao nível de táticas para otimização da visibilidade, existe um segredo? Qual é que é o segredo? Agora traga a fórmula mágica e inscrevam-se no próximo coisa, que é gratuito, esqueçam isso, não é? Aqui eu costumo dizer, fórmulas mágicas, não há, não existe. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, por isso eu não posso replicar exatamente uma coisa para a outra. No entanto, assim, existem boas práticas. As boas práticas são as mesmas, de há muito tempo temos um canal novo. O que é que este canal necessita? Pronto, ao nível de funcionamento, nós passamos de uma fase de eu não vou ter utilizadores a entrar no meu site, eu passo a ter utilizadores que consomem informação que fala de mim noutros canais. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir bom conteúdo na mesma. Porquê? Porque se eu responder a questões que as pessoas fazem, esse conteúdo é utilizado para ser parte da citação que é respondida ao utilizador. Okay? É uma forma diferente de responder e de chegar ao utilizador, assim como todos os outros meios que existem. É mais um meio. Depois, temos que considerar que as respostas devem ser diretas e concisas. Ou seja, eu posso ter conteúdo enciclopédico num site, nada me impede de o fazer. No entanto, dificilmente alguém vai fazer um prompt que requisite conteúdo enciclopédico. Ou seja, neste momento nós já conseguimos ter alguma noção que as pessoas, por norma, fazem perguntas que requerem uma resposta concisa. Ou seja, querem o esclarecimento, querem que seja a inteligência artificial a mastigar os dados e a dar uma resposta o mais claro possível. O que é que isto implica? Implica que eu devo ter os dois tipos de conteúdo. Eu devo ter conteúdo bastante extenso, mas devo ter conteúdo relativamente simples. Onde é que eu posso ter conteúdo que responda a questões de uma forma muito simples? Numa FAQ. Uma FAQ é uma pergunta e uma resposta simples. Eu não ponho FAQs com questões enciclopédicas. Eu posso pôr uma FAQ que responde de forma bastante direta e que diz, ok, se isto não esclareceu, nós temos ali um artigo que fala só sobre isto e explica tudo de uma forma muito pormenorizada. Mas eu tenho aqui o resumo. Okay? Uso o Schema Markup. Pronto, eu tenho ouvido muito agora, ouvido e lido, passam-me os posts à frente e eu em parte fico irritado, porque depois acho que isto, lá está, nós estamos a passar muito por um momento que não deixa de ser uma bolha e quando há bolha há especulação, nem que seja de informação. Por exemplo, e há muita gente a falar da importância do Schema Markup para os LLMs, não é? E eu acho que alguém que diga que o Schema Markup é importante para os LLMs esteve debaixo de uma pedra este tempo todo, porque o Schema Markup é importante para os motores de busca há uns 10 anos, ok? E desde há 10 anos, que, por exemplo, que eu já trabalho com implementações de Schema em websites, para comércio eletrónico é obrigatório, não é? Para mídia é obrigatório, mídia, jornais, revistas, online, sites de receitas é mais do que obrigatório, existem esquemas para tudo e mais alguma coisa. Agora é assim, o AI vai ler os conteúdos do esquema, mas não interpreta as labels do esquema, ok? Ou seja, ele lê os conteúdos e está na documentação técnica da OpenAI. Há de chegar à altura em que sim, ele vai interpretar o JSON do esquema e interpretar as labels e o conteúdo, mas neste momento os LLMs leem texto corrido. Tanto é que o que está na documentação da OpenAI, a nível do ChatGPT, é se vocês tiverem informação muito enquadrada através de esquema, passem-na para texto corrido para que o LLM possa ler. E isso pode estar na mesma em JSON. Okay? Não precisa estar disponível na página. Mas se estiver disponível na página, é melhor. Né? Isto se nós voltarmos atrás e puxarmos aqui uma bobina para trás e vamos fazer conta que não existe AI.
o conteúdo está disponível na página e à mostra porque é importante. Se está escondido é porque não é muito importante. Okay? Porque se fosse importante estava à mostra. Ou seja, se neste momento eu consigo ter informação deste género, mais para a frente esta realidade vai continuar a ser a mesma. Não quer dizer que não existam mecânicas para fornecer informação direta aos crawlers, mas se o conteúdo está disponível na página, esse é o mais importante. Okay? Depois, pronto, na minha opinião, isto são tudo táticas. Eu falar, agora a semântica é muito importante para o conteúdo dos LLMs. Não é? E eu pergunto, a semântica é importante agora? A semântica é importante para um jornalista escrever texto para ser publicado num jornal. Porque se o texto não tiver semântica, é um texto de porcaria. Não é? É um texto que não se percebe. Semântica não é de agora. E algoritmos, ao nível de semântica, já existem desde 75. Não é de agora. Okay? Por isso, para mim, eu acho que isto não é novidade nenhuma. Podemos dizer, agora é importante, a semântica é ainda mais importante. Temos que ter cuidado. Pronto, mas isso é escrever textos bons. Não é uma estratégia agora para trabalharmos em LLMs. É uma estratégia para termos texto em condições. O zero click, isso sim é uma coisa que eu percebo que anda a preocupar muita gente, né? E porquê? Porque de facto eu agora tenho utilizadores que têm contacto com a minha marca e eu não tenho registro do clique, ou seja, não há clique. A informação é disponibilizada no LLM e eu não tenho qualquer menção sobre isso, né? E neste momento, por exemplo, já 26,1% das pesquisas, isto dados da Google, terminam sem cliques. Ou seja, o utilizador faz a sua pesquisa e, seja através do AI Overview ou através do AI Mode, já não clica nas fontes. Tem a sua resposta, vai embora, ok? No entanto, isto, para mim, é igual do que, então, mas se eu tiver uma menção numa revista em papel e essa pessoa mais para a frente lembra-se e vai ao site e compra alguma coisa, isto não é semelhante? Não é um canal de comunicação? Eu também não consigo medir cliques em alguns meios, não é? Agora, pode ser confuso, que é um meio online e não consigo medir os cliques. Ok, mas então e uma mensagem no WhatsApp? É a mesma coisa. Eu posso ter uma mensagem no WhatsApp, posso andar a ser falado, não faço ideia. Ok? O que é que nós temos de fazer? Lidar com isso. É o que é, não é? Não consigo rastrear. No futuro, poderei rastrear? À partida, sim. Pronto, alguns dos cliques já vêm com tracking, já são inseridos e a referência já é marcada no Analytics. Mas, por exemplo, isto faz-me lembrar um bocado dois momentos que geraram muito pânico ao nível de métricas. Que foi quando, eu acho que isto foi para em 2010 ou 2012, quando surgiste, não é? Nós passamos a ter telemóveis. E o Analytics deixa de ter visitas e passa a ter sessões. E nos gráficos o tráfego caiu para menos metade. Aí perdi tráfego. Então, e as agências a venderem aos utilizadores, aos clientes, isto está a subir, de repente, caiu metade. Não caiu. É uma forma diferente de medir. Não é? Porquê? Porque é mais exata. Se eu tenho um utilizador a utilizar dois dispositivos, eu passo a medir sessões, que é uma forma mais correta de fazer essa medição. Agora, isto neste momento é uma mudança. Os utilizadores estão a pesquisar noutro sítio. Ok. O que me importa é que, se os utilizadores pesquisam, eu possa apresentar o meu conteúdo. Isso é que é importante. Se eu vou conseguir medir ou não, é outro problema. Isto, lá está. Então, gera aqui a questão de, eu tenho que controlar a visibilidade da minha marca. Pergunta, mas controlar a visibilidade da marca é novo, é recente? Não. Não é? Isso, gestão de proteção online é desde que temos websites, não é? Se alguém quiser saber como é que as coisas andam, tem que tentar saber o que é que se fala nas redes. Gente. Por exemplo, eu vejo muita gente preocupada, os LLMs. E eu pergunto, então, mas calma, uma coisa mais básica. Então, em empresas que tenham perfis e que andem a controlar as suas menções no Reddit, não é? É que o Reddit é uma das principais fontes de respostas. Além disso, desde 2000 e troca ao passo, que é dos maiores geradores de tráfego para sites. Tanto é que, neste momento, já não acontece isso, muito, eu não tenho ouvido falar, mas houve alturas em que o Reddit era conhecido por mandar sites abaixo. Ou seja, quando nós ficámos conhecidos numa comunidade do Reddit, o nosso site ia abaixo, ponto. Eu conheço muitas poucas empresas que monitorizem o que as comunidades andam a falar de si no Reddit.
se calhar isso pode ser uma prioridade. Isso não é de agora. Pode ser uma tática para que vocês sejam mais mencionados em LLMs. E ferramentas, por exemplo, como o Trustpilot. Ferramentas como o Trustpilot, os reviews no Google e outras plataformas reviews podem ser consideradas para gerar respostas, porque isto tem a ver com o sentimento dos utilizadores relativamente à marca. Agora, isto é de LLMs? Não, nada disso. Pode ser usado? Pode. É mais uma camada. Ao nível do engajamento, e sim, eu sou daquelas pessoas que falam em engajamento e distinguir isto de interações, não é? Eu meto um clique, é uma interação, se eu me lembro ou não, depende do engajamento, ok? Pronto, nós vamos ter que considerar coisas como o tempo da página, a profundidade do scroll, e o que é que isto me diz? Que a pessoa está a navegar no site, mas não é propriamente qualitativo. Ou seja, eu posso ter a taxa de interação inclusiva e vou ter que me focar em métricas mais qualitativas. Temos que pensar em conversões efetivas, ou seja, o que é que o utilizador foi lá fazer ao site. Porque mesmo, por exemplo, o tempo médio de sessão ou métricas deste género, eu costumo dizer tempo médio de sessão, e há relatórios e equipas que medem o tempo médio de sessão para tentar saber se o utilizador está muito tempo no site ou não. Isto para mim é zero. Eu, se quiser ter utilizadores com mais tempo de sessão, eu complico o menu. Né? Meto o menu mais complicado, com muita coisa, e as pessoas andam lá à procura e o tempo de sessão é maior. Né? Qualitativamente, não quer dizer nada. Okay? Daí, pronto, nós vamos ter que pensar, eu tenho que medir mesmo muito bem quais é que são as ações que controlam o meu site. Eu costumo dizer, por exemplo, uma coisa, o bounce, não é? Há uns 10 anos toda a gente media o bounce e era muito importante medir o bounce. E pá, os jornais tinham um problema que é um comportamento normal do utilizador num jornal tem um bounce altíssimo. Porquê? Eu vejo uma notícia, entro na página da notícia, leio a notícia toda, vou-me embora, não cliquei em lado nenhum, não despoletou nenhum evento, o bounce é de 100%. Mas a pessoa lê a notícia. Não é à toa que depois surgiram algumas situações como, então vamos despoletar um evento quando alguém faz scroll. Quer dizer que pelo menos não ficou pelo viewport, fez scroll. Certo que toda a gente se lembra que era normal, e neste momento para nós já é normal, temos um botão a dizer ler mais. Né? Porque se eu clico lá, sei, olha, a pessoa viu o resumo e quis ler a notícia toda. É um evento. Okay? Temos que encontrar técnicas deste género para concretamente medir o que é mais aproximado da realidade. No comércio eletrónico é fácil, eu chego ao fim e vejo, faturamos quanto? Para mim é aquilo. Gerou vendas, sim ou não? Está a funcionar, sim ou não? No tipo de sites, nós temos que deixar de ter sites panfleto. Os sites têm que ter comportamentos, temos que incentivar os utilizadores a fazer alguma coisa e temos que medir isso. Depois, isto não traz só implicações ao nível de SEO e das formas como nós medimos o tráfego, não é? Pronto, ao nível do GA4, eu há pouco falei do modelo de atribuição baseado em dados por causa do last click. Pronto. Neste momento nós já não temos como medir last click no GA4. Há plataformas alternativas de medição. Eu aconselho sempre, ao nível estatístico, vocês terem 3 plataformas para fazer uma média das 3, não é? Porque mesmo em duas, eu tenho uma plataforma diz que está a subir, a outra diz que está a descer, e eu, olha, não sei, não é? E qual é a plataforma que me dá dados reais? Nenhuma. Okay? Inclusive, se vocês tiverem campanhas a correr em ads e forem ver o Analytics, onde vocês têm as contas cruzadas e os dados não batem certo. Okay? Aqui o que é que nós temos que conseguir fazer? Temos que conseguir ter ferramentas e tentar os modelos que nos deem os dados mais aproximados possíveis. Okay? Dados reais 100% é impossível e a partir do momento que nós temos CMPs com Consent Mode V2 e estiver tudo bem implementado para que nós estejamos de acordo com a lei, eu não consigo ter os dados a 100%. Ponto. Okay? Agora, eu posso, por exemplo, ter um GA4. O GA4 pode estar ligado a um Google Tag Manager server-side. Se eu tiver o server-side a correr num subdomínio, isso já aumenta a minha probabilidade de ter uma atribuição mais correta, em que, por exemplo, consigo passar por cima de alguns adblockers, consigo medir equipamentos com iOS, okay? E se não conseguir, é quase impossível, a informação vai ser errada.
Resumindo, pronto, ao nível do Guia 4, o modelo de atribuição baseado em dados é o standard, ponto. Okay? É o que é. Vai ser correto? Não. O que é que eu tenho que fazer? Tentar recorrer a outras ferramentas para tentar fazer médias. Okay? Eu vi muitas empresas, por exemplo, passarem Guia 4 para Matomo, para controlarem os seus dados. Isto mesmo assim, dá-nos a totalidade? Não. Okay? E isto também vos pode ajudar, lá está, dependendo do vosso investimento e dependendo dos recursos disponíveis e do retorno que vocês obtêm do website, pode, por exemplo, justificar vocês terem um investimento de passarem então o Tag Manager para server-side. E isso aumenta-vos, por exemplo, os dados estatísticos muito por alto, eu posso ter aumentos na ordem dos 20%, ou seja, passarmos a 20%, não, 20 pontos percentuais, passarmos de 60% para 80% de atribuição com o server-side. Okay? E isto, reparem, se eu tenho um aumento deste género e se eu investir uns milhares de euros em ads e conseguir atribuir melhor estes ads, ok? Então compensa-me, porque se calhar ao fim de 3 ou 4 meses eu tenho o retorno do investimento. Agora, é tudo uma questão de estratégia. Ao nível da Performance Max, e chamei-lhe aqui a espiral do CPC, do custo por clique, isto também afeta as campanhas, ok? Eu tenho menos utilizadores a clicar em resultados, tenho a resposta imediata. O que é que está a acontecer às campanhas? O Google lá está a aumentar, e muito. Nós temos clientes que nos últimos 12 meses o clique médio aumentou para o dobro. E é um aumento de mercado, ou seja, não há forma de dar a volta a isto. O clique aumenta e o que é que nós podemos fazer? Entramos no leilão ou não, né? No entanto, assim, se eu conseguir ter cliques mais caros, mas se o tráfego for muito mais qualificado, o que interessa é o retorno no fim. Porque, por exemplo, eu não me importo nada pagar mais se eu no fim ganhar ainda mais. E isto por norma é assim que acontece. Se nós pensarmos nos muito long tails, em situações em que a indústria permite fazer isso, pode ser que não seja tão notória esta mudança. Mas porquê? Porque não há também licitação e porque aí o utilizador, quando vai para uma query muito long tail, já sabe mesmo o que é que quer. E aí provavelmente entra no nosso site para converter. Mas tirando isso, pronto, aquele tráfego de descoberta, a tendência vai ser que esse tráfego cada vez menos entra nos sites. Então vamos deixar de ter cliques desse género em anúncios. O que é que nós temos de fazer aqui? Pronto, temos que lidar com isso. Temos que perceber que, havendo um aumento de CPC, mas havendo também a qualificação do tráfego, provavelmente a componente de conversão vai ser, se calhar, ainda melhor. Ou seja, o meu investimento aumenta por clique, mas o retorno aumenta também. Passa a ter menos cliques, mais caros, muito mais qualificados. Depois, questões também que se colocam aqui. A Google, e se falarmos em publicidade programática, baseia-se muito no comportamento do utilizador, no tracking ao longo dos sites, na intenção. E, por exemplo, a Performance Max e o Smart Bidding usam muito já modelos de inteligência artificial para tentar perceber o intuito do utilizador. A partir do momento que eu deixo de ter tanta interação, está tudo muito focado numa ferramenta de pergunta-resposta, eu deixo também de ter dados para alimentar isto. Ou seja, eu aí prevejo que mesmo os modelos de alimentar campanhas vão começar a ter menos dados. No entanto, isto é, vamos todos arrancar o cabelo, porque isto vai acabar o mundo em 12 meses. Não, não é? Se nós pensarmos, falou-se disso mesmo com a publicidade programática, e por exemplo, eu há 3 anos pensei, olha, se calhar daqui a 2 anos vamos deixar de ter publicidade programática, porque os cookies vão matar a publicidade programática. E isso aconteceu? Não, não é? Tivemos uma quebra, tal, arranja-se formas de compensar, houve muitos players a mudarem radicalmente a sua estratégia, mas as coisas continuam. Estamos a passar por isto, ok? Desafios éticos e o futuro do search. O que é que nós podemos falar sobre isto? Eu acho que ética e compliance, ou seja, a legislação, são coisas que têm de ser, né? E eu vejo, por exemplo, muitos responsáveis de empresas, agora o AI e o LLM já tem que trabalhar, e o que é que as pessoas falam sobre mim lá e tal, e depois vamos ver, olha, e a barra de cookies está bem configurada? Não, temos
Eu desafio quem não conhece, pode ir ao meu LinkedIn, eu tenho lá um trechozinho de vídeo a explicar a alegoria da chapada, que é explicar o que é que são as barras CMPs pro forma, ou seja, uma barra de cookies que está lá, mas não está lá a fazer nada, não é? Porque o utilizador entra e leva com os cookies na mesma. Eu acho irónico termos realidades deste género, ou então os chamados sites panfletos, que é, eu tenho um site, para que é que serve? Para informar, não é? Isso não serve para nada. Não é? O site tem que ter uma conversão específica, temos que pedir informação, temos que despoltar um comportamento que seja, é para ler uma coisa, então a seguir tem que ler outra, não é? E a seguir vai a uma loja comprar, nem que seja uma loja física, mas temos que cruzar a informação para dizer ao utilizador, faça isto, okay? Se não temos, o site, pronto, está ali, existe, mas não existe, é quase tipo o gato. E aqui lá está, ao nível das diretivas. Falei do gato, o gato Schrödinger. Pronto. As diretrizes, pronto. Já existem diretrizes a nível de legislação europeia sobre a AI. Eu acho que a maior parte das pessoas estão a passar completamente ao lado disto. Ou seja, apesar de, na minha opinião, e depois a malta bate-me porque eu digo estas coisas, mas é o que é, sou assim, os legisladores, na maior parte das vezes, entendem de legislação, não entendem da componente técnica, ou seja, na prática o que isto implica. Mas já existe legislação, não é regulamentar, mas diretrizes do que é que deve ser feito ao nível da AI. Se fosse eu, começaria por ler isso, a dizer, olha, se vocês fizerem publicidade e os vídeos, é bom que vocês digam que aquilo foi gerado por inteligência artificial. Não devemos enganar os utilizadores, ou seja, começar a marcar as coisas. Isto, pensem, por exemplo, é muito semelhante aos conteúdos em que nós podemos fazê-lo, não é? Mas se eu compro um conteúdo num mídia, que ele deve dizer que é um conteúdo patrocinado, ou uma publi-reportagem. Porque se eu compro o conteúdo e lá aquilo aparece como sendo uma notícia, pode não acontecer nada, mas se houver uma inspeção, eu posso entrar em questões litigiosas. Daí lá está, devemos ter sempre estes cuidados. O que é que eu aconselho? Procurem, está no site da Comunidade Europeia e leiam. Acima de tudo, por exemplo, nós próprios, eu e os meus colegas nas agências, nós usamos inteligência artificial, mas usamos para nos ajudar, por exemplo, a fazer coisas que são muito mecânicas. Em vez de andarmos nós à procura de 10 fontes, eu peço-lhe 10 fontes e depois vou validar se as fontes são fidedignas ou não. Mas tem que haver sempre um filtro humano. Okay? O Musk disse na semana passada que daqui a 15 anos, em 2030, nós vamos deixar de trabalhar. Toda a gente deixa de trabalhar. Não é? E eu pensei logo, caralho, é agora que eu vou para as Maldivas com um cocktail. E não vai, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Musk acerta com muita coisa, noutras ele é completamente alucinado, que é quando está lá que está todo high. E ele depois diz estas coisas. E eu acredito que nós vamos perder muito do trabalho mecânico que era feito em processos relativamente simples. Ou seja, se eu de antes precisava de num PowerPoint meter bullets um a um, eu agora pego no texto e digo, olha, mete-me aí em bullets e ele faz-me os bullets. Ótimo. Até lhe posso pedir para escrever o que é que lá está, mas se ele pedir para escrever o que é que lá está, é o chat que está a escrever, não sou eu. Perde-se a identidade. E reparem, nós quando falamos em identidade de marca, falamos do principal ativo de uma marca. E isto é branding desde há muitos anos, desde, sei lá, anos, fins 60 do Ogilvy, pelo menos, ok? Não vamos entrar em publicidade, depois há quem diga, mas em Roma já se punham cartazes à frente das lojas, antes de Cristo. É verdade. Pronto. Por isso não vamos dizer que é novidade, não é de agora. Mas eu acho mesmo que o que vai diferenciar é a componente humana que não pode ser substituída por uma AI. Por isso, usem e abusem de inteligência artificial, mas façam vocês de filtro no fim, ok? Eu, por exemplo, eu sou muito mais concordante com o CEO da NVIDIA, em que eu já digo isto há uns meses. Inclusive, o meu puto tem 6 anos e ele disse-me que quando for grande quer ser eletricista e eu disse, olha, estás a pensar bem, tu és fino, não é? Tu és fino, vais ganhar dinheiro. Porquê? Porque eu sou da opinião de, neste momento, eletricistas e canalizadores são dos profissionais que à hora ganham mais dinheiro, ponto. Ganham mais do que programadores, ok? Eu não sei se a FLAG não tem que abrir aqui um curso de eletricista e de canalizadores, mas eu acho que é o futuro, porquê? Então, eletricista digital. Não podemos ensinar a ler os módulos eletrotécnicos e coisas do género.
Mas é assim, de facto, isto é insubstituível por AI e é uma necessidade de urgência. Se vocês necessitarem de um canalizador por uma urgência, vocês vão pagar bem por isso, ponto. Ok? E é uma das coisas que é um trabalho manual, mas é altamente especializado. Ou seja, aquilo que distingue a arte do artesanato é o que eu acho que vai diferenciar no futuro quem sabe trabalhar com AI ou não. Porque, por exemplo, ao nível de design, eu sou do tempo em que eu, por carolice, gostava de restaurar fotografias antigas, e uma pessoa agora chega a um algoritmo e diz, olha, restaura a fotografia, está bom. Mas se calhar no fim ainda vou lá dar umas pinceladas, porque ele no sítio da boca, a pessoa ficou com a boca um bocadinho diferente da realidade, e eu vou lá então e ponho como era. Continua a haver filtro, eu tenho o processo mais acelerado, eu sei trabalhar com aquilo, mas alguém que não saiba vai estar apenas a inventar, ok? Ou então vai tomar a realidade do AI como uma verdade absoluta, o que não é. Depois, futuro omnipresente do search. Eu já falo pelo menos há uns 7 anos em que eu não digo que faço isso, é o que eu faço, e eu, por exemplo, sempre que dou uma formação ou falo com clientes, eu falo na Search Experience Optimization. Ou seja, nós devíamos ter uma sigla que é SXO. Porquê? Porque, de facto, nós trabalhamos a melhoria da pesquisa, seja em que canal for. Okay? Nós temos clientes que contam connosco para melhorar, não só no Google, mas para melhorar o posicionamento em redes sociais, em marketplaces de apps, dentro da Amazon, tudo, dentro do próprio site. Tudo isto são pesquisas. E nós temos que tentar otimizar o quê? Tudo. Se o utilizador pesquisa por nós, eu tenho que tentar que, onde anda o meu público, eu tenho que aparecer bem. Então é uma otimização de pesquisa, é um search omnipresente. Okay? Isto cada vez mais vai acontecer uma questão que é, por exemplo, outra das coisas que me irrita um bocadinho, a pesquisa de imagens já existe há muito tempo. E eu ainda apanho tantos e tantos e tantos sites com imagens que têm nomes de porcaria, não é? E depois eu questiono-me, como é que alguém vai encontrar a marca X quando vai ao Google escrever DSC03 e me coloquem aqui uns quantos números, ou então imagem 1, imagem 2, imagem 3, não é? Isto não condiz com o conteúdo. Ou seja, vocês querem melhorar tudo, comecem pelas coisas básicas. É? Otimização de imagens, cada vez mais, a otimização de imagens é fundamental, porque, por exemplo, isso já existe há uns anos, mas eu já dou por mim a fazer isso, que é, olha que giro, estou aqui num... vi uma coisa qualquer, eu não sei o que é isto, não sei que marca é um produto coeso, não é? Não conheço a marca, não conheço o modelo, o que é isto? Pego, telemóvel, Google Lenses, pimba. Isto é um artigo da marca XPTO, modelo tal, tal. Fiz, agora tenho informação para procurar o resto e comprar. Para a imagem ser utilizada e para poder alimentar algoritmos de treino de imagens para que aprendam o que é aquilo, eu tenho que ter imagens que estejam bem catalogadas. Bem catalogadas é o quê? Um nome correto, um alto correto e o conteúdo à volta, chamemos-lhe semântico, que explique o que é a imagem. Okay? Cada vez mais eu vou ter pesquisas deste género, ou seja, as pessoas pesquisam por imagem, por texto, por áudio. Reparem, pesquisa por voz é uma das coisas que me faz lembrar também o que nós estamos a passar agora. Pesquisa por voz é de há 10 anos. E falava-se, o Google vai mudar, vai morrer, toda a gente vai começar a fazer pesquisas por voz e tal. E eu acho que a geração Pisa eu acho que é a geração do Z, que são os que nasceram ali de 90 e muitos, ou 2000 para a frente, que é a malta que usa os telemóveis assim, mas não comer uma fatia de pizza. E então, isso para mim é a geração Pisa. Esta geração está muito habituada a fazer pesquisas por voz. E está muito habituada, por exemplo, a usar o WhatsApp como walkie-talkie, que é uma coisa que eu confesso, eu estou a ficar velho, faz-me confusão. E eu se quiser falar com alguém, ligo, não é? Mas há pessoas que usam mesmo o WhatsApp, olha, vai fazer aí, grava uma mensagem, a pessoa do outro lado ouve a mensagem, grava a resposta, não é? Está disponível para falar? Estou, então liga, meu, não é? Não me estejas a mandar voicemails. E, resumindo, isto ao nível da pesquisa por voz, também pensava, vai mudar tudo, a interface mudou e tal. Não mudou, é mais um canal. Nós temos que contar que, sim, as pessoas também pesquisam por voz. Por exemplo, e aqui usando o exemplo do meu filho, porque é a realidade que eu tenho mais perto em casa. O gajo está agora a aprender a escrever, não é? Ainda não escreve bem. Então o que é que ele faz? Clica no microfone e diz, abre aí o site de jogos grátis, não é? E aquilo abre o site de jogos grátis. Fiz, resolveu.
Isto é uma realidade que nós temos que lidar com. No entanto, as bases continuam a ser as mesmas. Ao nível de experiências personalizadas e dos conteúdos visuais e áudio estruturados, isto sim, eu acho que estamos a passar por uma mudança muito grande, que eu acho que tem muito mais impacto do que, por exemplo, os LLMs, que é, cada vez mais nós temos necessidade de providenciar uma boa experiência ao utilizador. E isto passa a ter mais importância do que nós termos texto no site. Em que, por exemplo, nós tivemos um caso recente que acompanhamos, de um colega da indústria também, em que mudou-se a interface do site, pôs-se uma galeria de imagens, os utilizadores usaram bastante essa galeria de imagens e o Lighthouse do Chrome pega nestes sinais, atribui a uma excelente experiência do utilizador e uma página que só tem imagens começou a subir nos rankings e posicionou muito melhor e adquiriu muito mais tráfego do que uma página com texto. E isto há 3 anos seria um contrassenso, ok? Neste momento isto está a acontecer, ou seja, o UX está a contar muito mais do que conteúdos. O que é que nós temos de fazer? Temos de considerar as duas coisas. Okay? Porque se eu não tenho texto, se eu não tenho texto eu não respondo às LLMs. Então, mas não posso ter um texto que diz, olha, se você quiser experimentar isto, vai ali e tem ali uma ferramenta que você experimenta. E pronto, eu já falei muito. E o que é que podemos concluir com isto tudo? Pronto, eu acho um novo paradigma, mais uma vez, eu acho que isto não é propriamente um paradigma. Ou seja, estamos a passar por mudanças, mas não é uma transformação da água para o vinho. Não, pesquisas vão deixar de ser feitas em texto. Não, as pessoas vão pesquisar na mesma. Isto vai a mudar ao nível de comportamentos e canais, interfaces, mas é mais uma coisa. Okay? O que é que nós temos de fazer? Temos de pensar que ao nível de estratégia, se calhar tem que virar agulhas. Por exemplo, nós há uns 4 anos já começámos a recomendar aos nossos clientes que têm uma boa pool de conteúdos, a melhorar os conteúdos e apagar conteúdos se fosse preciso. Porquê? Porque o Google estava a dar sinais de que estava a valorizar muito mais a qualidade do conteúdo do que termos muitos conteúdos. Nós temos muitos conteúdos também conta, porque um site com 5.000 páginas posiciona melhor do que um site com 5. Ponto. Ok? Agora, dessas 5.000 páginas, se calhar tem muitas páginas que são lixo, tem muitas páginas que podem ser agregadas para montar uma página melhor, e isso é uma coisa que deve ser feita. Isto é uma mudança estratégica. E reparem, se vocês fizerem isto, estão a trabalhar para Google normal, SERP, e para Google AI e para outros LLMs. ChatGPT, Perplexity, Grok, etc. A inteligência artificial deve ser encarada como uma ferramenta, é a nossa aliada. Ok? E lá está, nós não vamos ser substituídos por máquinas, eu acho que vamos ser substituídos por pessoas que sabem trabalhar com máquinas. Porque se tivermos muitos robôs, eu duvido que vamos chegar àquela parte em que os robôs fazem manutenção uns dos outros. Ok? E quando isso acontecer, eu vou tentar migrar para Marte, porque eu acho que isso vai ser faz-me lembrar o Terminator e o Matrix e essas coisas. E acima de tudo temos que adaptar isto como uma mudança em que temos mais um canal, mais uma forma dos utilizadores virem ter connosco. O que é que eu tenho que fazer? Trabalhar este canal como todos os outros. Que idealmente o que eu quero estar é muito bem posicionado neles todos. E é isto. Ok. Obrigada, Daniel. Eu agora tenho aqui umas questões para te colocar, ok? De algumas pessoas que aqui estão presentes. Vamos começar então aqui pela questão da Sara David. Então, a questão que ela coloca é a seguinte: gostaria de saber se o Schema Markup ajuda a aparecer nas IA Overviews e nas LLMs. É assim, pronto, o Schema Markup é importante desde há muito tempo por causa do Google. E se o AI Overview utiliza conteúdos indexados e rastreados através de Schema, é mais do que normal que esses conteúdos também alimentem o Overview. Reparem, o Schema de Facts. O Schema de Facts foi muito falado na altura em que o Google tinha um snippet específico para Facts. Ou seja, apareciam mesmo perguntas e respostas de um site diretamente na SERP e esses conteúdos eram diretamente recolhidos da FAQ de uma página. Neste momento, deixamos de ter snippet específico para FAQs,
Mas o Google continua a apresentar perguntas e respostas com uma amálgama de resultados de várias FAQs. Ou seja, o esquema de FAQs é importante na mesma para dar conteúdos ao Google. Se é importante para o Google, vai ser importante para os outros. Se os outros neste momento ainda não interpretam o esquema, vai chegar à altura em que isso vai acontecer. Por isso, se eu consigo prever, tecnicamente é correto e eu não sinto que estou a fazer nada de errado, pensem na tal questão, white hat e black hat. Eu estou a fazer alguma marosca? Então é melhor não fazer. Ok? Eu estou a fazer algo que tecnicamente é correto e é um comportamento normal, bom, eu ajudo o motor a perceber melhor, então façam. Ok? Olha, já que estás a falar aqui de esquemas, aproveito e coloco já aqui a questão do Carlos Fulgêncio que colocou aqui no chat. Boa tarde, pode por favor voltar a explicitar como funciona esse esquema de intercalar texto oculto no código HTML para ser especificamente lido pelas LLM e sobre a sua eficácia? Mas sem um esquema, lá está, nós não devemos fazer. Não é? Por isso, respondendo ao Carlos, se não sabes fazer, não faças. Isto aqui eu sou direto. E há uma coisa que é, alertando sobre uma situação. O Google, há 20 anos atrás, porque sim, já existem algoritmos de penalização no Google há pelo menos 20 anos. O Google nasceu em 95, tornou-se standard em 96 e desde 2000 que é líder de mercado. Eu duvido que isso vá mudar muito nos próximos anos. E desde 2000, ou seja, 20 e tal anos, que existem algoritmos de penalização para detectar este tipo de coisas. Mas há uma coisa, o Google, até há uns anos atrás, não guardava memória. Ou seja, se eu fizesse uma coisa destas, ao menos que eu recebesse um penalty, eu poderia ser melhor ou pior indexado. Os LLMs mudam muito, porque os LLMs têm memória. Ou seja, se vocês fizerem alguma coisa que não é eticamente correta, isso vai-vos marcar para sempre nos LLMs. Okay? Os LLMs já fazem gestão de reputação, desde o zero. Por isso, se nós queremos arranjar aqui uma forma de dar a volta, eu sou das pessoas que opinam que isso não deve ser feito. Questão do Luís Inverno, que também acho que está aqui no outro lado, estamos aqui a ver. Quais os melhores tools para medir a brand visibility de clientes em Portugal? Ok, pronto, agora brand visibility. O que é que tu sugeres? O que é que nós podemos falar sobre isso? Pronto, brand visibility nós podemos medir menções de marca já em muitos sítios. A questão é se conseguimos fazê-lo dentro dos LLMs. Neste momento já existem algumas ferramentas, por exemplo, eu posso recomendar aqui duas que já estão mais ou menos estabelecidas. Uma chama-se Writesonic, ok? A outra chama-se Peak, de espreitar, Peak AI. No entanto, é assim, há uma coisa que é... todas estas ferramentas trabalham com probabilística. Inclusive, nós há uns tempos atrás, por exemplo, se vocês tiverem estatística de servidor, isto para distinguir, uma estatística de servidor que mede exatamente uma sessão de entrada no site, estamos a falar de sessão de PHP ou ASP, ou seja, o utilizador conseguir visualizar o código que está no servidor, e isso é obrigatório, é um dos cookies que não são opcionais, ok? Senão o site não funciona. Se eu tiver estatística ao nível de servidor sobre isto, essa estatística é determinística. É um sim ou não, é booleano, ou é 1 ou é 0, não há intermédio, ok? Tudo o resto, inclusive um GA4, é probabilístico. Porquê? Porque é extrapolado. É uma aproximação estatística. Estas ferramentas como é que funcionam? Funcionam com uma pool de prompts, ou seja, uma amostra de prompts, em que eu seleciono algumas questões que eu quero fazer de forma recorrente e vou monitorizando se a minha marca é mencionada ou não e de que forma e quais são as fontes utilizadas nestas ferramentas para que o meu texto possa servir de fonte à citação. A questão é, eu posso perguntar a mesma coisa de 1000 formas diferentes. Ou seja, isto nunca vai ser aproximado da realidade e mesmo quando eu faço 2 prompts seguidos, a resposta do LLM é diferente. Okay? Isso vocês podem fazer o teste, vocês logados, e podem mesmo desligar aquela parte dele registar o histórico, e vocês fazem uma pergunta e voltam a fazer a mesma pergunta seguida e ele muda a resposta.
Ou seja, tudo isto vai ser muito aproximado. No entanto, eu sou apologista de que é melhor nós termos dados aproximados do que não termos dados nenhum. Por isso, eu acho que neste momento as pessoas já deviam estar a fazer algum tipo de controle de prompt tracking. Isso chamam-se ferramentas de prompt tracking. Ao nível da avaliação, o que nós consideramos é quanto mais alto, melhor. Por exemplo, eu aqui tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. Uma das minhas empresas, a Mind SEO, nós temos uma ferramenta de SEO que se chama Sonar SEO. Dentro do Sonar SEO, nós já fazemos prompt tracking do AI Overview, ok? Mas o AI Overview obtém dados através da API. E nós conseguimos obter os dados estatísticos do AI Overview, ou seja, se a marca foi mencionada ou não. Isto é mais determinístico do que uma amostra de prompts mandada e depois analisarmos as respostas todas, ok? Eu posso deixar aqui ainda mais 2 nomes, porque eu acho que isto é mais um nome. Eu acho que isto é muito interessante. Por exemplo, existe uma startup. A startup é americana, o comercial é inglês, mas a equipa técnica está em Portugal. Chama-se Xeo, com X, Zio, XEO, 360. Para mim, é a ferramenta que vai dominar isto nos próximos tempos, se eles se mexerem muito, porque isto está tudo a acontecer agora. Mas é a única ferramenta que eu vejo a usar uma boa amostra de dados, porque eles trabalham com 1000 prompts cada vez, e os 1000 prompts são afinados com as respostas e com o input do utilizador. Ou seja, eu consigo chegar a um ponto em que daquela amostra eu consigo retirar informação muito boa. Mas esta ferramenta tem 3, 4 meses, está ainda numa fase muito beta, eu arriscaria a dizer que aquilo é alfa, e ainda não tem trials nem nada disso, ou seja, não dá para testar nem para funcionar. Mas é uma das coisas que eu acho que vai ser necessário nos próximos tempos. Ou seja, nós temos que ter ferramentas que monitorizem SEO normal, Analytics, Search Console, uma ferramenta de SEO para termos noção de volumes, Keyword Research, etc. Ferramentas de análise comportamental, ferramentas de análise de redes sociais e ferramentas de análise em LLM e AI. É mais um. Mais aqui uma questão da Valquíria Espíndola. Como a inteligência artificial e os novos modelos de busca vão impactar o alcance orgânico de pequenos criadores de conteúdo no YouTube e nas redes sociais? Há estratégias atualizadas para aumentar a visibilidade do mesmo com a redução do tráfego orgânico? Assim, aí eu acho que é algo extremamente hipotético. Ou seja, isso é quase uma pergunta filosófica para mim. Porquê? É assim, a redução do tráfego orgânico. O YouTube já tem a maior parte do consumo no YouTube é dentro do próprio YouTube. Ou seja, não é pessoas que vão ao Google e obtêm uma resposta que as encaminha para o YouTube. No entanto, também acontece. Mas, por exemplo, também acontece com o Instagram e com o TikTok. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. E um dos maiores geradores de tráfego nos tempos recentes é o TikTok, ao nível de tráfego orgânico. Ou seja, se vocês quiserem organicamente crescer uma comunidade, estarem disponíveis para ter público, o TikTok, neste momento, para mim, é a principal ferramenta. Ok? Ao nível de criadores no YouTube, lá está, o que é que eu faria? Se vocês têm YouTube, também têm que ter Instagram, têm que ter TikTok e têm que ter outras plataformas. Inclusive, eu acho que a nossa agência deve ser das muito poucas agências a criar campanhas no Snapchat, em Portugal. Ok? E eu digo-vos assim, funciona. Depende do público, depende do que é que nós estamos a promover. Mas eu próprio estava reticente, tipo, quando nos pediram, vamos no Snapchat, nós vamos fazer campanhas no Snapchat, porquê? Porque o público, o cliente, pode fazer sentido. E fizemos, e funcionou, ok? Por isso aí a minha postura é, nós temos que estar sempre a tirar para todo o lado, estamos sempre a testar, e trabalhar com SEO é literalmente teste, e vamos afinando para um lado ou para o outro o que é que funciona. Mas lá está, se eu sou um pequeno criador de conteúdo, o que é que eu faria? Há ferramentas da AI que cortam trechos de vídeos e que isto custam tipo 20 euros mês. Vocês têm um conteúdo longo e isto pode ser cortado em 20 conteúdos pequenos, pagam 20 euros e isto faz quase automaticamente, tem que haver afinação no fim. Mas vocês depois pegam nestes conteúdos, isto dá origem a conteúdo vertical e vocês lançam para stories, para Facebook, para TikTok e para todo lado onde seja possível. É isto? Tenho aqui mais uma questão. Se, entretanto, tiverem mais dúvidas, coloquem aqui no chat, senão esta é a última. A próxima questão é do Carlos Fulgêncio.
Se ativar a privacidade de dados das LLM que utilizo, quer dizer que estou a condenar à morte a minha marca. Uau. Essa pergunta eu já tinha visto e fiquei a pensar sobre ela, mas eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Que é, não é assim, o Carlos estaria a condenar a marca se ele fosse o único a pesquisar sobre a marca, ok? Ou seja, se ele for o único e ele liga ao modo de privacidade que não registra o histórico, então não há ninguém a pesquisar pela marca. Agora sim, isto pode ter impacto, tal como se eu navego em modo anónimo e se tenho bloqueadores de publicidade, eu não forneço informação nem para a minha marca, nem para marca nenhuma. Sou um utilizador anónimo que anda a navegar e que não registra comportamento. Agora aqui o que é que eu devo fazer? Eu devo é ter mecânicas ou formas de que a minha marca seja citada quando há perguntas relacionadas com os meus temas, ou que a minha marca ganhe visibilidade para ser pesquisada, não apenas por mim, mas por outros. Eu tenho que sempre pensar nas duas formas. Pesquisas branded, ok, notoriedade de marca, as pessoas já pesquisam pela marca, conhecem a marca e querem saber os seus produtos, e pesquisas non-branded. A pessoa tem uma necessidade, sabe que necessita de alguma coisa, faz uma pesquisa por um produto ou serviço e pode vir ter comigo e com a minha marca porque eu forneço esse serviço.